Bom, eu vou começando a conversar com vocês, vamos ver se entra mais pessoas, né? Na verdade, eu tava assistindo essa semana mesmo, mas no começo da semana, a série, né? Bom Dia, Verônica. E eu achei muito interessante. Quando a série começou, eu não conhecia essa série. E uma pessoa tinha falado e depois uma amiga minha, Bruna, também falou. Ela gravou um videozinho, né, falando sobre a série. E aí me deu curiosidade de assistir essa série. Quando quando a série começou a passar, logo no primeiro capítulo, eu já assim, já já me senti até um pouco incomodada. Porque na verdade, essa série ela é muito real. Ela é o que acontece dentro de uma delegacia. Coisas que às vezes muitas mulheres não passam, ou quando passam, elas sentem na pele, e eu fui uma dessas pessoas que senti o que passa naquela série. E é muito complicado falar sobre isso. Então, quando eu assisti toda a série, que no último capítulo eu pensei, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque não dá para ficar calada. A violência contra a mulher ainda é muito grande. E você, quando tá no meio suponhamos, de um relacionamento ou de um casamento que for, você fica meio refém daquilo. Porque geralmente você casa jovem, ou geralmente você tem seus filhos, então você pensa assim, pode prejudicá-los e às vezes não toma certas iniciativas. E isso é um erro. Porque muitas mulheres com isso ou sofrem muito, né, ou chegam até a morrer. Tá aí, né, o feminicídio, que é muito grande. Eu até separei uns dados para ler para vocês. Porque eu achei muito importante, porque a gente fica meio que alienado, né? Às vezes você vê em novela, vê em filme e é tudo muito bonitinho. Mas a mulher que ela sofre a agressão em casa não é bonitinho. Acaba com o psicológico dela por muito tempo ou até para sempre, né? A gente não sabe as condições dessa mulher. Eu separei, eu vou ler para vocês aqui, que Goiás é o segundo estado brasileiro que pratica mais violência contra a mulher. Então, assim, a gente vive um machismo muito extremo em Goiás, muito mesmo. E separei também que eu quero ler para vocês que nesses abusos contra a mulher é tão engraçado que a maior parte deles leva em conta a escolaridade das vítimas, porque verifica-se que quase a metade, ou 48,57% delas, possuíam apenas o ensino fundamental incompleto. Na outra ponta, apenas 3,7% das vítimas possuíam o ensino superior completo. No caso da escolaridade, a maior incidência desse tipo de crime em pessoas com menos estudos, porém ainda há ocorrências em todos os níveis de escolaridade. Porque, gente, eu creio o seguinte, que quando a mulher sofre esse tanto de abuso, ela geralmente está presa ao marido, ao homem, porque geralmente são donas de casa, como eu fui. Então, como que ela vai sair de um casamento? Como que ela sai, pede um divórcio e ela vai para onde? Ela vai fazer o quê? E é tudo muito bonitinho quando fala assim, olha, liga 180. Não que a gente não tenha que denunciar, precisa sim denunciar. Só que antes disso, a gente precisa abrir os olhos e tomar outras precauções. A mulher, ela precisa se precaver. Ela precisa de cercar de conhecimento para ela poder agir da forma certa. Por quê? Senão ela volta para esse agressor. Ela não consegue. Ela não consegue ficar longe porque tem toda uma parte financeira. E a lei, ela estabelece coisas, mas ela não cumpre essas coisas. Eu mesmo saí de um casamento de 20 anos. Todo o patrimônio ficou na mão do meu ex-marido. Por quê? Porque eu sou uma dona de casa. E a lei não me protege. Por eu ter direito a uma pensão por patrimônio, eu nunca recebi essa pensão. E vocês acham que aconteceu alguma coisa com ele? Nada. Não aconteceu nada. Ele continua com a vida dele de boa, com as empresas na mão dele, os bens na mão dele. Eu fico com os meus filhos, ele paga a pensão dos meus filhos, porque para filho da cadeia. Nem que demore um pouco, mas dá. Pelo menos isso. Mas e a mulher? Eu fico pensando, uma juíza que é do meu caso, ao ler o processo do divórcio, e pensar o seguinte, essa mulher casou com 19 anos, não teve nenhum outro parceiro antes,
né? Foi morar com essa pessoa, se casou, ficou 20 anos. E aí, eu não posso obrigar essa pessoa a dar uma pensão para essa mulher que ficou 20 anos dentro de casa cuidando dele. Entende? Então, assim, de todas as formas a gente é abusada. De todas as formas. Bom, e o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai abrindo um pouco a cabeça, graças a Deus. E com isso você vai vendo que tem alguma coisa errada. Tem certas coisas que você não quer passar mais por isso e seus filhos também vão crescendo. E aí chega num ponto que você fala, já chega. E nessa hora, se você não tiver um apoio seu mesmo, porque a família não quer saber, gente. É raro as famílias que falam assim, olha, eu vou te apoiar. Eu não tive esse apoio. Eu tive alguns, muito poucos. Mas nenhum para falar assim, você pode vir para minha casa. Porque uma mulher agredida, ela sai de casa e ela pega 2 filhos e vai para casa do pai ou da mãe. Eles têm a vida deles. Eles não vão ficar lá com você pro resto da sua vida. É onde a mulher volta pro agressor e continua com os abusos. E os abusos, gente, não é só físico. Tem abuso psicológico, abuso sexual, um monte de abuso. E que você às vezes não dorme, você às vezes só chora. E aí, para a sociedade, você tem que aparecer plena, sorrindo e tá tudo ótimo. E isso é um desgaste muito grande. Quando eu assisti a série, que eu pensei assim, eu preciso falar sobre isso. As pessoas precisam assistir. Porque aquilo ali, o machismo, ele governa. Ele infelizmente governa. E não adianta eu brigar contra as leis. Eu preciso me precaver. Eu, como mulher, eu preciso me precaver. Eu sei que as pessoas que estão aqui agora assistindo são todas pessoas instruídas. Mas a gente precisa começar a fazer a diferença. Falar para essa mulher, porque elas geralmente não contam. Quando você sabe que ela foi agredida, que ela foi maltratada, a coisa já aconteceu coisa muito pior que a gente nem consegue imaginar. Então é a gente tentar instruir essa mulher, porque antes dela tomar qualquer atitude, ela precisa se precaver. Ela precisa cercar de segurança, senão ela vai ficar sem chão. E quando ela sai da sua casa, ou então acontece do cara sair, depois ele volta, porque ela precisa dele para pagar uma água, uma energia. Então, o que eu penso sobre até a minha experiência que eu vivi hoje, fala, Cláudia, você arrependeu do quê? Eu arrependi de não ter continuado os meus estudos, de ter entendido que aquilo ali não era certo e de ter tido a minha independência financeira. Aí sim, tudo teria mudado, porque a partir do momento que a mulher tem a sua independência financeira, ela não se submete a muitas coisas. Tanto é que saiu na reportagem aqui que eu li para vocês agorinha, né, que só 3% da mulher que tem o estudo superior aguenta certos tipos de coisa, porque não aguenta mesmo. Ela é mais instruída, ela é mais dona de si, ela é autônoma. Ela não precisa daquele homem, né? Por mais que ame, chega no momento que você não aguenta mais. O amor não suporta certas coisas também. E aí, quando eu vi, o que me abalou muito na série foi a violência e como você é tratada. Quando aconteceu de meu ex-marido sair daqui, ele só saiu da minha casa com ordem judicial. Eu já estava em outro quarto há quase um ano de porta trancada. Eu acho que ele ficou tão assim, se sentindo humilhado, né, que no dia que ele foi no último dia, aliás, ele foi um dia depois da ordem judicial, porque ele não podia, né, sair no dia que foi mandado, não, porque ele é melhor, então ele teve que sair depois. Ele rasgou todas as cortinas do quarto, todas. Ele fez as malas dele e ele não buscou, ele deixou para um funcionário buscar, porque ele não carregava malas, né, mala é humilhante demais. E depois aconteceu algumas coisas que ele mandou algumas mensagens para mim. E eu fiquei com medo, me senti ameaçada e procurei a delegacia da mulher. Que acontece nessa série também. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei na delegacia da mulher, eu me senti muito humilhada. Aconteceu comigo, eu não sei com as demais, porque quando você fala com algumas pessoas, dizem que mudou muito. Isso foi há 3 anos atrás. Então, dizem que melhorou muito. Eu, sinceramente, espero que sim. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei sozinha, né? A primeiro momento eu cheguei sozinha. Eu não tive apoio nenhum, psicológico nenhum. Eu estava apavorada e eu cheguei com os áudios da pessoa. Quando a escrivã me recebeu, ela olhou assim pra mim, sabe? Tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Você não tá roxa? Você não tá com a faca, né? Eu pensei, gente, eu tinha que... Ela praticamente falou assim, vai pra casa. Só que eu fiz o boletim de ocorrência. E eu fiquei muito magoada com aquilo, muito, porque ela não me deu atenção, ela tava, desculpa a palavra, cagando pra mim.
Mesmo assim a gente fez. Depois eu fui chamada lá, levei alguns áudios. A outra escrivã falou assim que aquilo ali já não valia mais. A Aline entrou aí, ó, né, Aline? A Aline participou muito desse finalzinho da minha vida. Ela sabe o que eu tô falando. Então, gente, quando eu levei para escrivã, realmente me deu vontade de tirar a ocorrência, porque eu vi que aquilo ali não ia dar nada. Uma delegada não me atendeu, sabe? As próprias mulheres deixam a gente, elas mesmas. Então é fácil entender quando o homem desrespeita a mulher, porque nós mulheres criamos nossos filhos assim também. É impressionante. Quer dizer, meus filhos, não sei se tá aí na live, eu sei que o Carlinho tá, que tá aqui comigo, mas eu espero que eu não crie meus filhos assim, que eu não tenha criado eles assim. Porque isso não leva o homem a lugar nenhum, ele não vai ser menos homem por ele ser melhor, sabe? Por ele ter caráter, por ele saber ouvir uma mulher e respeitá-la. Então eu me senti muito ofendida porque eu não tive o apoio das próprias mulheres lá dentro da delegacia da mulher. E fui embora. Gente, passaram-se 2 anos para a audiência nossa. Quando você chega lá na audiência, no fórum não sei das quantas, que eu não quero nem saber, você fica perto do seu agressor. Só isso aí te deixa totalmente desestabilizada. Foi o que eu senti. Eu chorava o tempo todo. Meu advogado falou, dona Clara, você tem que ficar calma. Eu chorava o tempo todo. Chegou uma moça e perguntou pra mim, você quer entrar junto com ele? Aí meu advogado já sabe como eu sou, né? Eu só chorava. Queria era matar, né? Mas a gente só chora. E ele falou assim, não, ela vai entrar separada. Quando a gente entrou, uma pessoa lá, não sei se é juíza, promotora, me fez algumas perguntas assim. Gente, olha, eu desejo pra vocês, mulheres, que vocês nunca passem por isso. É como se você fosse ninguém. E aí ela simplesmente olhou, fez algumas perguntas e falou assim, não, é só isso. Depois, o fulano entrou, não sei o que aconteceu, preso ele não foi, né? Provavelmente cestas básicas. Vocês acham mesmo que esse cara não vai repetir o que ele era e o que ele fez comigo com a atual? Vai. E vai fazer com outra. E vai fazer com outra. Porque um cara desse não respeita nenhum tipo de mulher. Aliás, ele não respeita ninguém. Então, quando eu vi aquela série, eu falei, gente, graças a Deus, alguém mostrou o quadro brasileiro. Eu não posso falar de outros países, mas eu posso falar do Brasil, de Goiânia, de Goiás. Eu não fui bem atendida, eu fui exposta, eu me senti humilhada. E aí, gente, sabe, quando você vê um casal, quando uma mulher reage de certa forma, aí ela não presta. Mas a humilhação pra gente é muito grande. Você ir numa delegacia dessa, só de você estar lá, você já se sente assim um peixe fora d'água. Você já se sente humilhada. E aí as mulheres que estão lá não te dão apoio, é pior ainda. Então, eu estou aqui para falar o seguinte para vocês, que a gente precisa fazer a diferença. Se você conhece alguém que você sabe que ela passa abuso e às vezes ela não comenta e às vezes ela não fala para você, se você percebe, orienta ela. Sabe, ela precisa buscar esclarecimento e ajuda, porque muitas mulheres não sobrevivem, né? Elas simplesmente se vão. E assim, eu fico chocada, sabe? Isso é uma coisa que... Porque o agressor, né, geralmente o marido, ele fala assim, a culpa é sua. A culpa é sua, não era pra ter acontecido isso. Aconteceu isso porque você fez assim, você não fez do jeito que eu quis. E quando eles reagem de forma que você não entende nada, você pensa assim, por que ele fez isso? Eu não fiz nada. Mas isso não é você que fez, é o cara, é a pessoa. Sabe, a pessoa é totalmente desequilibrada emocionalmente. Então a gente precisa se orientar, porque se a gente for ficar esperando as leis, governo e blá, 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 a gente não vai sair do lugar. Então eu penso assim que as mulheres, primeiro, busquem esclarecimento, busquem sua independência financeira, que você vai sair melhor. Você primeiro não vai aceitar certas coisas, né? A gente costuma, quando você tem um certo esclarecimento, você costuma não aceitar mais aquilo, né? Que agora você já conhece, você se conhece. Então, acho que isso é muito importante. Bom,
eu passei, por exemplo, 20 anos casada, né? E com a pessoa que me agredia verbalmente, né? No final as coisas foi ficando piores, quebrava as coisas. Então, assim, e quando tem filho? Como que fica, né? A saúde psicológica dos seus filhos? E geralmente a gente não pensa assim. A gente pensa assim, mas é o pai, né? E não é assim. Não é. Eu tenho certeza que hoje em dia a gente dorme em paz na minha casa. Sabe? A gente tem uma certa tranquilidade. Eu já tô 3 anos que eu entrei com o pedido de divórcio. A nossa lei é tão ineficaz que até hoje não aconteceu nada. Nada. Não foi dividido o patrimônio, nada, gente. Nada, porque a pessoa não quer acordo, porque não quer perder os bens. Então fica nessa briga. E nisso a mulher fica com o quê? Com nada. Porque se eu não tava lá trabalhando nos negócios, se eu tava em casa cuidando das coisas, então como? Você entende? Como que eu vou pegar alguma coisa? E a lei nossa é o seguinte, quem tá em posse daquilo fica com aquilo até que seja dividido. E eu não sei até por quanto tempo isso vai perdurar. Eu não sei. Eu não espero mais. Eu preciso esperar a minha partilha de bens para eu poder viver. Eu não espero mais. Você tem que deixar aquilo ali congelado, deixar nas leis que não tem, né? Quer dizer, leis tem, só que não funciona. Deixar lá e ir fazendo sua caminhada no paralelo. Então, por isso que eu falo para as mulheres, e a gente precisa orientá-las. Mulheres, se você está assim, se você acha que isso não tá legal, faça seu caminho. Já vá se resguardando, porque vai chegar uma hora que aquilo ali vai arrebentar. E ela vai ficar como? Vai sofrer muito mais. Uma mulher que ela tem a sua independência financeira, ela sofre menos. Talvez ela sofre porque ainda ama, mesmo o cara, né, sendo um vagabundo. Talvez a mulher ainda ama. E não cabe a nós julgar, né? Mas ela tendo a independência financeira dela, ela vai saber lidar melhor com a situação. Se ela tiver os filhos menores, eles vão pra cadeia. Mas se ela depender do dinheiro dele, ele não vai dar. Não vai, porque não tem prisão pra pensão de ex-mulher, tá? Isso não existe. Sabe o que eles fazem? Fica lá correndo juros. Aí você vai olhar, o advogado faz a tabelinha lá do que tá te devendo, beleza. Tá te devendo uma fortuna. E aí? Alguém vai pôr uma arma na cabeça do fulano e falar, paga fulana? Não vai. E aquilo ali vai ficando. E se chegar um momento que perder tudo, ele vai te pagar como? A lei vai obrigar ele a pagar você como se não tem nada no nome. Fora que eles usam laranja, né? E vai pondo outras coisas no nome de laranja. E aí? Ou seja, você nunca recebe, aí você ficar assim esperando. É muito triste. É uma realidade muito triste, que eu não desejo pra ninguém. E não adianta virar pra uma mulher que foi agredida hoje, que o marido bebeu, principalmente os fins de semana, né, gente? Bebeu, bateu na esposa, ou às vezes nem bateu, mas xingou, gritou, quebrou as coisas. Aí você vai falar pra ela, larga esse homem, sai dessa casa. Ela não vai fazer isso. Não dá pra fazer isso. Porque no outro dia tem as contas para pagar, tem a comida, tem remédio, tem a saúde, tem um monte de coisa. Ela não vai fazer isso. Então, o que seria? Seria ela se resguardar. Tem que denunciar? Tem sim. Mas antes disso, a gente precisa orientá-las. Orientá-las a ter sua independência financeira. Porque o que mais pega para uma mulher não sair de casa ou não fazer com que o homem saia de casa é isso, gente. É não ter o dinheiro para se manter. Então, ela vai fazer o quê? Como? Não tem como. E é assim, cada um tá cuidando da sua vida. Quando acontece o calor daquela briga ali, aparece, às vezes, a mãe, o pai, o tio, o irmão, beleza. Ele chega, senta e, assim, te apoia e tal. Mas e aí? Você vai pegar a mala e ir pra casa do seu irmão, da sua irmã? Você acha que vai ficar lá quanto tempo? E depois pra você voltar pra sua casa? Né? E aí, como é que vai ser isso? Então, as mulheres ficam. E com esse ficar, elas vão adoecendo. E umas morrem mesmo. Então, é muito triste isso. É assim, lamentável. E é isso, gente. Eu também separei outras coisas aqui que eu queria ler pra vocês. Eu já li, né, sobre a maioria das vítimas são mulheres que não têm ensino, não têm estudo, né? Não têm uma profissão e muitas vezes ficam em casa. Agora, graças a Deus, muita coisa mudou, né? Graças a Deus, muita coisa mudou. Mas precisa ainda mudar mais. A gente precisa fazer nossa parte para ser respeitada, sabe?
Deixa eu olhar aqui o que mais que eu separei. Ah, tá. Eu separei aqui também os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha, né, que é a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Olha para vocês verem como é recente. É tudo muito recente. Mas eu ainda tenho a esperança, sabe? Que a gente ainda vai... eu abri meus olhos, graças a Deus. Mas ainda tem muitas mulheres assim. Tem muitas mulheres que, como eu, aguentava muita coisa e às vezes calada. E às vezes não contava, porque falava assim, eu vou contar pra minha família fica com raiva do fulano e eu não vou separar dele. Entendeu? Então não adianta. A mulher, ela precisa se resguardar sim, entender o que vai fazer e depois tomar a decisão e fazer. E aí vai lá e denuncia. Não espere que vai ter uma justiça, não espere, ele vai ser preso. Não vai. Acho que para ele ser preso só se ele matar mesmo, alguma coisa nesse sentido, e olha lá. Porque do contrário, não vai acontecer nada. Ele vai pagar a cesta básica e vai ficar de boa. Bom, tem a violência física, né, que eles constatam aqui, que é ações que ofendam a integridade ou a saúde do corpo, né, como bater, espancar, empurrar e tal. Tem a violência psicológica, que eu acho assim que a maioria das mulheres às vezes passa e às vezes nem sabe. Porque nossa cultura, ela é muito masculina, né? Então, acho que tem aquela coisa de falar assim, nós vamos sair hoje, beleza. Você vai lá e faz uma maquiagem, passa esse batonzão aqui. Aí a pessoa vira e fala assim, não, esse batom seu tá muito escuro. Não, tira esse batom, lava essa cara, tira essa maquiagem. Você tá pintada pra quê, sua palhaça? Isso é uma agressão psicológica. Aí você vai lá, às vezes chorando, tira o batom, lava e beleza. Eu mesmo, minha tia tá aí, tá entrando também, meu primo. Eles sabem, né? Eu não podia um batom desse aqui, né? Ainda bem que agora eu posso. Eu não podia um batom desse, eu não podia certo tipo de roupa. Então, assim, se acaba, é uma tortura psicológica, porque o que tem um batom, não é? O batom não vai mudar o meu caráter. Eu não vou virar uma puta porque eu tô com batom vermelho. Entende, gente? Então, assim, é muito machismo, é muito preconceito em cima da mulher. E aí, como que fica a cabeça de uma mulher dessa? Que tem que aguentar isso. Então, tem a violência, né, a psicológica, né, que é a diminuição da autoestima, né, que degrada em seus valores, seu comportamento, sua crença, suas decisões, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento. E eles fazem isso, mas fazem de uma forma que você não percebe. Ó, minha amiga tá falando aí, ó, você não usava batom, né, Vanessa? Não usava, não podia. Não podia certas calças, porque marcava a minha bunda, entende? Então, gente, é impressionante. É umas coisas assim que você fez assim, gente, como que eu passei por isso? Não dá mais. Bom, gente, e tem também, né, a violência sexual, que são ações que forcem a mulher, né, a manter ou presenciar ato sexual sem que ela queira. Isso aqui mesmo. Antigamente era como? A mulher às vezes não queria fazer sexo, mas e aí? Mas tem que fazer. É obrigação da mulher dar pro marido. E às vezes ela não queria transar, mas ela tinha que transar, porque é uma obrigação dela. Tem a violência patrimonial, né? Acho que é o que eu ando sofrendo agora no momento, é essa, né? Nós saímos de um tipo de violência e caímos em outra. Vocês estão vendo isso? Você não fica livre, não. Você sai de uma coisa e cai em outra, né? Ações que envolvam a retirada de dinheiro conquistado pela mulher, né? Com o seu trabalho, assim como destruir qualquer patrimônio, bem pessoal ou instrumento profissional. Ou seja, a pessoa pega o que é seu, ela vende, ela usa, ela degrada, você não está recebendo lucro nenhum naquilo, ela está acabando com o que é seu. Ou seja, você sai, igual no meu caso, você sai de um pepino e rumo a outro, mas tudo bem, eu prefiro esse, viu? Eu prefiro a violência patrimonial, que tá na justiça, não tem como eu fazer nada, né? Mas tá lá. Agora, o resto eu acho que é pior, sabe? Acho que denigre demais a gente. E tem a violência moral, né? Ações que desonram a mulher diante da sociedade com mentiras, ofensas, acusá-la publicamente, né? Xingar diante dos amigos e tal.
Então, gente, eu acho assim, é muito complicado falar sobre nós mulheres. E é tão engraçado que eu acho a gente assim, a gente é bonita, né? A mulher ela é bonita. A mulher ela tem tanta delicadeza, ela é que gera o filho, ela amamenta, ela é bondosa, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa boa. Acho que a gente não deve mais submeter a homens assim. Claro que não são todos. Tem homens bons, tem homens que respeitam a gente. Então, é buscá-los. E se ao menor sinal você percebeu que está sendo desrespeitada, saia fora. Saia enquanto é tempo, porque não é fácil. Depois não é fácil, você vai se enrolando. Você vai se enrolando e quando você vê, às vezes não dá mais para você sair. Você se torna uma refém. Eu olhei também alguns dados que falam que agora na pandemia, né, aumentou mais ainda a violência doméstica. Até pelo fato de estar mais junto, né, estar mais em casa. De uns dias para cá, as pessoas estão saindo mais, estão trabalhando, né, estão voltando ao trabalho. Mas no comecinho da pandemia aumentou também o índice de divórcio. Vou ler aqui para vocês. Saiu no Jornal do Brasil. A violência contra a mulher sempre foi uma questão grave no Brasil. Né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 minutos é criado um boletim de ocorrência. Gente, a cada 2 minutos é criado um boletim de ocorrência. Né? O problema já era imenso e ficou pior com o necessário isolamento social decorrente do Covid. Desde o início da quarentena, em março, o número de denúncias recebidas, essa reportagem que foi de julho, tá, gente? Então, fala que desde o início da quarentena, em março, o número de denúncias recebidas pelo famoso 180, do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, aumentou em 17,9% em todo o país, em comparação ao mesmo período de 2019. Agora vocês pensam, isso aqui é as que tiveram coragem e ligaram, né? E as que não ligaram? E as que já estão acostumadas a passar por isso calada, né? E continuam calada. E aí, aqui eu achei interessante que ele fala assim, né? Há uma epidemia de violência doméstica dentro da pandemia. E é tipo isso, então aumentou muito, muito mesmo. E o que eu queria falar para vocês era isso, quem não viu a série, assistam. Vamos procurar ficar mais esclarecidas, né, para a gente orientar as pessoas, as mulheres próximas a nós. Tem muitas. Quando eu vejo uma menina adolescente, eu acho tão lindas, são tão lindas, né? Estão descobrindo a vida. E as mães e a gente, acho que é dever nosso orientá-las, porque tem muito namorado agressivo. Então a gente precisa orientá-las. Explicar para elas que ainda existem homens bons, mas elas têm que ficar atentas, não são obrigadas a ficar com cafajeste, com quem diminua-as, que elas são lindas, têm uma vida pela frente. Outra coisa que eu acho engraçada é que assim, quando você cresce num lar disfuncional, que eu acho que é a maioria dos brasileiros, que você cresce naquilo ali, muita coisa você acha normal, sabia? Por exemplo, quando eu casei, minha orelha não era furada, porque eu cresci na igreja, crente, não podia. Eu não usava calça, né? Eu já não usava. Então, tinha coisas que eu não fazia. Então, quando eu casei com a pessoa que não era da minha religião e que eu pude furar minha orelha e vestir uma regatinha assim, nossa senhora, achei que eu tava com asas para voar. Vocês entendem? Então, às vezes, você também cresce de uma forma que o que o outro vai fazer com você depois é normal. Você fala, não é normal. Acontece isso na minha casa, não. Não posso batom não, mas fulana, minha mãe, meu pai, minha avó também não deixava. Então, não posso. Vocês entendem? É muito triste. Mas eu acho que ainda há saída, e a melhor saída é o esclarecimento. Até estava conversando com minhas amigas e falei para elas, né, se tem uma passagem na Bíblia que até pro ateu é real, falei isso pro meu menino também, né, Adão? Que a passagem na Bíblia que é real, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a partir do momento que você tem o esclarecimento sobre aquilo, você não submete mais a isso. Você não aceita mais, porque o seu racional vai falar mais alto. Mas para isso também você precisa ser autônoma.
você precisa ter suas condições financeiras, porque não adianta falar, ah, mas não precisa, não é dinheiro, não. É sim, gente. É sim. A gente não precisa ter um rio de dinheiro, não, mas a gente precisa de dinheiro para viver. Boleto chega quase todo dia, não sei se vocês já repararam, né? Chega assim uma pia de boleto, você vai pagando no final do mês pra você guardar, você pagou tanta coisa, você fala, Jesus amado, como que pode a gente pagar tanto boleto? Então, a mulher, ela precisa sim, ela precisa ser autônoma, ela precisa da sua independência financeira, que o resto vai vir, né? E eu queria agradecer a vocês, todos que entraram aí, né? É um assunto, eu sei que não é um assunto legal quanto falar de sexo, né? Uma amiga minha falou, não quero ver isso não, quero ver você falar de sexo. Falei, não, hoje nós não vamos falar de sexo. Até porque, como que uma mulher vai ser feliz sexualmente sendo abusada emocionalmente? Como? Como que pode isso, né? Não vai ser. Então a gente precisa falar sobre isso. Até para uma mulher ser feliz sexualmente, ela tem que se desprender desses abusadores, né? Então não adianta só falar disso. E eu fiz até muito de última hora, né? Pensei em fazer muito de última hora a live justamente porque mexeu muito comigo. E o que eu passei, eu não quero que ninguém passe, sabe? 20 anos é muito tempo, gente. Eu não vou falar que eu perdi 20 anos da minha vida, porque eu não perdi. Eu tenho meus filhos, que é minha paixão, e eu também, de certa forma, eu aprendi muito, a gente também ganha experiência, e de saber que eu posso também orientar algumas mulheres, para mim é gratificante. É usar, às vezes, do que você sofreu para orientar outras. Isso é importante, muitas te ouvem. E aconteceu, eu não posso falar nomes aqui, não posso de jeito nenhum mesmo. E não vou nem falar se é família ou se é amiga, mas aconteceu um fato que eu conversei com a mulher, ela estava sendo agredida emocionalmente e tudo, conversei com ela e foi o que ela fez. Ela se resguardou financeiramente primeiro, que ela também era dona de casa, ela se resguardou financeiramente, ela tinha 2 filhos pequenos também e sumiu, foi embora. Mas ela só fez isso depois que ela se resguardou, porque ela não tinha dinheiro nenhum, igual eu disse no começo, como que a mulher sai de casa sem grana nenhuma? Vai pra onde? Papai e mamãe não quer saber não. Então ela precisa ter um pé de meia, ela tem um pé de meia, dá um tempo delas, né, começar a vida de novo. Mas senão, gente, ela não fica. É um ciclo meio que vicioso, ela sabe que tá sofrendo, mas ali tá confortável, entende? Às vezes o cara vai trabalhar, ele só vai chegar à noite, então eu tenho o dia pra respirar, né? É tão curioso isso que eu queria compartilhar uma coisa pra vocês que na hora eu chorei muito. Que é uma cena da série, né, que o marido dela tá dormindo e não sei onde ela tá mais e ela vai deitar. No que ela vai deitar, ela deita assim bem devagarzinho, sabe? E põe as mãos e fica assim. Ela nem respira. Ela fica totalmente imóvel. Eu espero que vocês nunca tenham passado por isso. Mas eu passei algumas vezes. E por que que ela fez isso? Porque a mulher... Porque ela tinha medo de acordar o marido dela. E não sabe a reação. Se ele vai xingar. Porque é assim, você não sabe se o cara vai te xingar, se ele vai te meter o pé, se ele vai brigar, ou se ele vai te dar um beijo e falar, oi amor, dorme bem. São pessoas totalmente desestruturadas, gente. Totalmente. Então, eu creio, eu sei que é assim, que muitas mulheres ficam submetidas a isso, porque não tem pra onde correr. Não tem grana pra se manter, não tem o que fazer. Muitas também não têm família. Então, o conselho que eu dou, e eu queria que vocês me ajudassem, né? Vamos fazer uma corrente, todas nós, mulheres, homens também. Os homens que estão aí assistindo nossa live, eu tenho certeza que não são assim. Eu conheço homens na minha família mesmo. Eu tenho meu tio que faleceu, né? Que separou, acho que minha prima tá aí também, ó. Eles separaram de boa, dividiram as coisas de boa. E pronto, inclusive eram vizinhos, gente. Eles eram vizinhos. Meu tio, eu chamo de tia, porque pra mim é uma tia. Eles eram vizinhos e ok, entende? Ficaram bem, cada um cuidou de sua vida, ele casou, ela casou também, e todo mundo se conhecia, todos eram amigos um do outro. Então, assim, tem isso também, né? Coisa que é raríssima, mas tem. Então, gente, é isso. Eu quero ler mais uma coisinha pra vocês, porque a gente precisa aprender, né? E eu busquei
artigos para eu não falar coisas que eu não sei, ou coisas, porque eu não sou autoridade em nada, mas eu sou hoje autoridade na minha vida, né? E muitas coisas eu não preciso passar mais, graças a Deus. E olha para você ver que interessante. No outro artigo, né, de outro jornal, chama Brasil de Fato, uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. Uma mulher a cada 9 horas é morta. E aí, né? O que a gente diz disso? Eu não vou ler toda a reportagem não, porque acho desnecessário, né? A gente já sofre tanto, mas só para vocês verem que é tipo isso. Uma mulher é morta a cada 9 horas no Brasil. Então, e Goiás eu li lá no começo, né? Goiás ficou em segundo lugar, né, das mulheres agredidas no Brasil. Goiás ficou em segundo lugar. Porque a nossa cultura é extremamente machista. Você vê isso até nas conversas, né? Tem conversas que é brincadeira, mas tem conversas que não é brincadeira. Tem conversas que é coisa real mesmo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Muito, muito, muito obrigada. Se for do interesse de vocês, depois eu vou salvar a live e vou colocar lá no YouTube também para vocês assistirem ou indicar para as amigas de vocês, que a gente tem que estar junta. A mulher, ela tem que deixar de olhar para a outra como rival, como inimiga, como é mais bonita, como é mais aquilo. Não, gente, não é. A gente tem que se dar as mãos. Eu acho os homens muito mais unidos do que as mulheres, né? As mulheres, acho que elas são mais rivais do que amigas. E isso não pode acontecer. A gente pode salvar vidas, a gente pode salvar vida de outras mulheres. A gente tem filhas, né? Eu não tenho filha mulher, mas se eu tivesse. Então, quando eu vejo as meninas, eu já penso muito nisso. Vamos ajudá-las, sabe? É abrindo a cabeça da pessoa para que ela possa ver. Não é nem aconselhando, falando, fulana faz isso, porque não vai dar certo, gente. Não vai. Falar o que a pessoa tem que fazer não vai dar certo. Mas a gente pode sim falar, será que isso está sendo legal para você? Será que é isso que você quer passar para os seus filhos? Será que não tem uma maneira de você mudar isso na sua vida? Você já pensou em trabalhar? Ah, mas o fulano não deixa. Tá, mas você já pensou em fazer um pezinho de meia para uma emergência? Faz um pezinho de meia para emergência, a gente nunca sabe, né? Você tem filhos. Hoje eu queria muito ter sido orientada. Mas não é que as pessoas são más e não me orientou. Não é isso. É que elas também não sabiam. Então eu fico feliz de ter uma série. Eu vou repetir o nome, né? Bom Dia, Verônica. Assistam. Aquilo ali é real. O machismo entre as mulheres mesmo, homens também. Mas ainda existem mulheres que não são assim. E homens também. Tem muitos homens que nos apoiam. Eu conheço muitos. Alguns, vou mentir não. Alguns. Eu conheço alguns que são de bom caráter, que não levantaria a voz para uma mulher. Ainda existe. São raros, mas existe. Existe sim. Obrigada a todo mundo. Obrigada a Aline, a Caena. Que bom. E a gente é mais forte do que o que a gente pensa, né? E não é fácil, né? Um dia após o outro. A gente sofre muito, mas a gente é forte, né? Vamos ajudar as outras, né? As mulheres que ainda não conseguiram se libertar. Elas não têm que fazer isso de uma hora para outra, porque elas não vão conseguir. Mas elas podem, sabe, todo dia tomar uma vitamininha. Todo dia toma uma vitamininha, sabe? Uma hora ela vai sentir tão forte, tão poderosa, que ela vai lembrar da gente. Ela vai falar assim, gente, a fulana falou isso pra mim, acho que agora tá na hora. Eu tenho condições de fazer. A Bianca, né, tá falando que gostaria da próxima live nesse contexto. A gente pode fazer uma, né? Pode fazer uma, tem muito assunto mesmo. A gente vai repetir. Quero agradecer a todos vocês. Acho que tem uma pergunta aqui, vou tentar ver. Ah, foi a Cida. Ela tá falando que foi muito bom saber de tudo isso. Adorei, parabéns por orientar nós mulheres. A Cida é uma grande amiga minha também. Aliás, ela era uma funcionária, né? E hoje ela é uma amiga muito querida. Obrigada, Cida, por tudo, viu? Eu agradeço muito você.
Bom, gente, eu acho que é isso, né? Vou tentar salvar a live. Vou tentar. Aí, ó, a Bianca tá falando, né, que já saiu de uma situação assim. E eu imagino, é pavoroso, é triste. A gente vai carregar essas marcas pra sempre. Mas aí a gente vai pegar disso pra orientar as outras, tá, gente? E outra coisa, tem mulher malvada também, né? Nós sabemos que tem umas mulheres malvadas, não vamos tirar todas aqui, não. Tem umas mulheres que meu tio falava assim que tinha que fazer a Lei Francisco da Penha, porque tem umas mulheres que guardam porrada em homem também. Ai, brincar um pouquinho pra descontrair, né? Que o papo aqui hoje foi meio pesado, gente. Eu tô até feliz porque eu pensei que eu ia chorar, né? Borrar a maquiagem, não pode tirar o batom com lágrima, não dá, né? A gente chega, nunca mais vou tirar batom com lágrima. Ai, eu quero agradecer vocês, tá? Muito, muito, muito obrigada. Beijo a todos, boa noite, bom descanso. E na próxima live vai dar mais gente, porque nós vamos falar de orgasmo. Eu não esqueci. É que aconteceu muita coisa aí na minha vida e pra eu falar eu tenho que estar bem. Não sei ficar fingindo. Então, pra falar de orgasmo, a gente tem que estar feliz, né? A próxima vai ser de orgasmo, viu? Prometo. Mas vamos deixar isso pro ano que vem, tá? Vocês vão se virando aí do jeito que vocês já sabem. Beijo, gente. Boa noite.